Quando a fé cristã se encontrou diante da erupção da heresia de Nestório, ele conservou o depósito da fé, interveio com sua autoridade petrina, guiou concílios à distância e consolidou a voz de Roma no mundo católico. Esta é a história de São Celestino I, o 43º Papa. A eleição de Celestino transcorreu de modo pacífico, fato digno de nota, após os conflitos que haviam marcado sucessões anteriores. Filho de Prisco e natural da Campânia, Celestino foi acolhido com alegria, e sua ascensão ao pontificado chegou a ser celebrada por Santo Agostinho. Embora alguns remanescentes do partido de Eulálio ainda tenham provocado pequenas perturbações em Roma, a situação foi rapidamente controlada pela intervenção do imperador Valentiniano III, com quem o novo Papa parecia manter laços de parentesco. Assim, desde o início, o pontificado de Celestino se estabeleceu em um clima de maior estabilidade institucional. Segundo o Liber Pontificalis, Celestino introduziu no culto divino uma salmodia oficial regular, contribuindo para a organização e solenidade da vida litúrgica romana. Também consagrou a Basílica Júlia, a qual fez generosos donativos, demonstrando atenção tanto à dimensão espiritual quanto material da Igreja. Contudo, seu pontificado não tardou a ser solicitado para resolver questões delicadas herdadas de seus predecessores. Como mencionado na Hagiografia do Papa Bonifácio I, Santo Agostinho e o primaz da Numídia buscavam a ajuda de Celestino após explicar a problemática acerca do caso de Antônio, consagrado bispo de Fussala, e reverter as decisões precipitadas. Após a absolvição sob condição proposta por Bonifácio, rumores de que a reintegração de Antônio poderia ser imposta pela força civil alarmaram a população de Fussala, que decidiu escrever uma carta de protesto ao novo Papa Celestino. É por meio da correspondência de Santo Agostinho, datada de 423, que se conhece o desenvolvimento desse caso. Com eloquência astuta, ele, Antônio, convenceu nosso idoso primaz a acreditar em todas as suas declarações e a recomendá-lo como inteiramente irrepreensível ao venerável Papa Bonifácio. Mas por que eu deveria repetir o restante, visto que o mesmo venerável ancião deve ter relatado todo o assunto a vossa santidade? Ele, Antônio, proclama: ou devo ocupar minha própria sé, ou não devo ser bispo. Existem casos registrados nos quais a sé apostólica, julgando ou confirmando o julgamento de outros, aprovou decisões, pelas quais pessoas por ofensas cometidas não foram nem destituídas de seu cargo episcopal, nem deixadas totalmente impunes. Não buscarei casos muito remotos ao nosso tempo. Mencionarei casos recentes. Que Prisco, um bispo da província de Cesareia, proclame: ou o cargo de primaz deve estar aberto a mim como aos outros, ou não devo permanecer bispo. Que Victor, outro bispo da mesma província, envolvido na mesma penalidade que Prisco, e com quem nenhum bispo além de sua própria diocese mantém comunhão, proteste: ou devo ter comunhão em todos os lugares, ou não devo tê-la em meu próprio distrito. Que Lourenço, um terceiro bispo da mesma província, fale, e nas palavras precisas deste homem exclame: ou devo sentar-me na cátedra para a qual fui consagrado, ou não devo ser bispo. Mas quem censurará esses julgamentos, a menos que suponha que todas as ofensas devam ser ignoradas, ou que todas devam ser punidas da mesma forma? Uma vez que, portanto, com cautela pastoral e vigilante, o Beatíssimo Papa Bonifácio incluiu em sua carta sobre o bispo Antônio as palavras: se ele nos contou os fatos com verdade, receba agora o curso dos acontecimentos que ele ocultou em seu memorial, e também as coisas que foram feitas após a carta daquele homem de bendita memória ter sido lida na África. E na misericórdia de Cristo, estenda seu auxílio aos homens que o imploram mais fervorosamente do que aquele de cuja turbulência eles desejam ser libertados. Pois, ou por ele mesmo, ou ao menos por rumores frequentes, são feitas ameaças de que os tribunais de justiça, os poderes públicos e a força militar devem executar a decisão da sé apostólica, e assim, esses homens infelizes, sendo agora cristãos católicos, temem um tratamento mais severo de um bispo católico do que temiam das leis de imperadores católicos quando estes eram heréticos. Não permitais que essas coisas sejam feitas, eu vos imploro pelo sangue de Cristo, pela memória do apóstolo Pedro,
que advertiu aqueles colocados à frente do povo cristão a não dominarem violentamente sobre os irmãos. Recomendo ao amor gracioso de vossa santidade, tanto os católicos de Fuçala, meus filhos em Cristo, quanto também o bispo Antônio, meu filho em Cristo, pois amo a ambos. Não culpo o povo de Fuçala por trazer aos vossos ouvidos uma queixa justa contra mim por lhes ter imposto um homem que eu não havia provado e que em idade não estava sequer estabelecido, por quem eles foram tão afligidos. Esse episódio constitui um testemunho claro da intervenção do Papa nos assuntos da Igreja africana. Agostinho não apresenta tais recursos a Roma como algo extraordinário. Ao contrário, implora abertamente ao pontífice que reveja a decisão do primaz da Numídia. O texto revela, assim, a prática concreta de apelações à sé apostólica, ainda que tal autoridade fosse objeto de debates e resistências. Discussões posteriores levantaram dúvidas sobre o caráter meramente provisório dos acordos relativos às apelações ultramarinas, em especial a anuência ao Communitorium de 419, vigente até a chegada dos cânones nicenos ao final do mesmo ano, que teriam permitido as apelações nos casos de Prisco, Vítor e Lourenço. A hipótese de que tais concessões tenham sido apenas episódicas torna-se menos plausível quando se considera, em primeiro lugar, o curto espaço de tempo e, em segundo lugar, que, com o passar do tempo, as tentativas de afirmar uma independência plena em relação a Roma foram gradualmente abandonadas, possivelmente em razão de uma compreensão mais precisa dos cânones de Sárdica. Ainda assim, os casos listados por Santo Agostinho mostram que Roma era efetivamente procurada como instância decisiva em conflitos episcopais e que o Papa exercia um papel real na mediação e no julgamento das controvérsias da Igreja africana. Por outro ângulo, reacendeu-se de maneira ainda mais intensa o já conhecido episódio de Apiário, que anteriormente ocupara os pontificados de São Zósimo e de São Bonifácio. Afastado da Igreja de Sica, Apiário foi acolhido pela comunidade de Trabaca. Contudo, seu comportamento voltou a suscitar graves reprovações, culminando em nova excomunhão. Habituado a recorrer à autoridade romana, Apiário apresentou-se prontamente ao Papa Celestino. O pontífice respondeu enviando-o de volta à África com uma carta dirigida aos bispos locais, confiada ao mesmo legado faustino que, em missão anterior, já se tornara motivo de desconforto entre os prelados africanos. Ambos compareceram a um sínodo plenário em 424, onde Faustino assumiu a defesa de Apiário e da decisão pontifícia, valendo-se de um tom fortemente autoritário. Após 3 dias de debate, Apiário, pressionado pelas circunstâncias, acabou confessando suas graves faltas. O legado romano retornou então a Roma, não sem certo embaraço, levando consigo uma carta na qual os bispos africanos solicitavam ao Papa que não acolhesse com excessiva indulgência os recursos provenientes da África, que levasse em conta alguns privilégios locais relativos a tais apelações e que não permitisse aos delegados romanos recorrer às autoridades civis para impor a execução das sentenças pontifícias. Poderíamos desejar que, assim como Vossa Santidade manifestou sua alegria pela chegada de Apiário nas cartas que nos enviou por meio de nosso companheiro sacerdote Leão, nós, de modo semelhante, pudéssemos enviar estes escritos com júbilo por sua absolvição. A satisfação de ambas as partes seria mais segura e pareceria menos precipitada se tivesse vindo após a audiência do caso. Pois, com a chegada de nosso santo irmão e companheiro sacerdote Faustino, reunimos um concílio e acreditávamos que ele havia sido enviado para que, assim como por sua assistência a Apiário havia sido anteriormente restaurado ao sacerdócio, agora ele pudesse, por seus esforços, ser absolvido das graves acusações levantadas contra ele pelo povo de Trabaca. Contudo, o curso da investigação realizada revelou crimes de tal enormidade que se mostraram excessivos, até mesmo para o patrocínio e a defesa que Faustino colocou no lugar do juízo e da justiça. Pois primeiro ele, Faustino, resistiu a todo o concílio e infligiu muitos insultos, como se estivesse afirmando os privilégios da Igreja Romana, e desejando que ele fosse recebido em comunhão por nós, porque Vossa Santidade, acreditando que ele havia apelado, embora incapaz de prová-lo, o havia restaurado à comunhão. Ao que tudo indica, Apiário teria alegado que havia recorrido a um tribunal superior na África, o que supostamente suspenderia a execução da sentença. Essa interpretação se impõe porque uma suposta apelação direta a Roma
seria processualmente inútil no contexto africano, já que a trégua acordada com relação à observância dos cânones sardicanos havia cessado com a chegada dos originais nicenos. Aparentemente foi com base nessa primeira alegação, do recurso superior na África, que o Papa teria concordado em ouvi-lo. Continua. Mas tal ação não era legal, como vós perceberei melhor ao ler as atas. Após uma investigação mais laboriosa que durou 3 dias, durante a qual, na maior aflição, investigamos as várias acusações, Deus, o juiz, forte e paciente, cortou curto as obstruções do bispo Faustino e as evasivas do próprio apiário, pelas quais ele tentava esconder suas torpes enormidades, pois sua repugnante obstinação foi superada, pela qual ele esperava ocultar toda essa sujeira imunda por meio de uma negação impudente. E nosso Deus pressionou tanto sua consciência, publicando até mesmo aos homens os crimes secretos que ele já estava condenando em seu coração suíno, que apesar de sua astuta negação, ele irrompeu em uma confissão de todos os crimes com os quais foi acusado, e por sua própria vontade, se condenou por todo tipo de infâmia inacreditável, e transformou em gemidos até mesmo nossa esperança, pela qual acreditávamos e desejávamos que ele pudesse ser absolvido de manchas tão vergonhosas. Apenas que essa nossa tristeza foi mitigada por uma consolação, que ele nos liberou do trabalho de uma investigação mais longa, e por uma confissão relutante, aplicou algum tipo de remédio às suas feridas, mesmo que involuntário, senhor irmão. Até esse ponto, não se critica a atuação do Papa, mas sim a conduta vergonhosa de Faustino. A desastrosa tentativa de absolver Apiário passa então a ser apresentada como prova do absurdo de se julgar um caso em outra província, sem testemunhas nem provas, levando os bispos africanos, com razão, a prosseguirem em sua argumentação crítica. Portanto, com todo o devido respeito, suplicamos fervorosamente que, no futuro, não admitais prontamente à audiência pessoas vindas daqui, nem escolhais receber em comunhão aqueles que foram excomungados por nós, porque vós, venerável Senhor, prontamente perceberei que isso foi definido até mesmo pelo Concílio de Nicéia, pois, embora isso pareça ali ser proibido, para o clero inferior ou para os leigos, quanto mais ele desejava que o mesmo fosse observado, no caso dos bispos, para que aqueles que são suspensos da comunhão em sua própria província não pareçam ser restaurados à comunhão de forma precipitada ou imprópria por vossa santidade. Que vossa santidade rejeite, como é digno de vós, esse abrigo impudente junto a vós, de presbíteros e clero inferior, porque por nenhuma definição dos pais a Igreja da África foi privada disso. E os decretos nicenos cometeram claramente não apenas o clero, de grau inferior, mas os próprios bispos aos seus metropolitanos. Pois eles, prudentemente e justamente, perceberam que todos os negócios deveriam ser concluídos no lugar onde surgiram, e não pensaram que a graça do Espírito Santo estaria faltando em qualquer província para que os sacerdotes de Cristo discernissem sabiamente o direito e o mantivessem firmemente, especialmente desde que quem quer que pense que foi injustiçado por qualquer julgamento possa apelar ao concílio de sua província, ou mesmo a um concílio geral, a menos que, por acaso, haja alguém que acredite que Deus possa inspirar um único indivíduo com justiça e recusá-la a inumeráveis sacerdotes reunidos em concílio. O argumento de que o Concílio de Nicéia, ao proibir que bispos recebessem em comunhão presbíteros e clérigos excomungados por outro bispo, teria querido aplicar essa norma com muito mais razão também aos próprios bispos, foge a uma justa interpretação. É evidente, porém, que os bispos africanos queriam, a qualquer custo, evitar a repetição de escândalos como o de Apiário, chegando mesmo a desconsiderar a ressalva feita pelo próprio concílio niceno para os casos de clérigos injustamente ou iradamente excomungados. Cânon 5, do Concílio de Nicéia. Quanto àqueles, sejam do clero ou dos leigos, que foram excomungados nas várias províncias, que a provisão do cânon seja observada pelos bispos, a qual prevê que pessoas expulsas por alguns não sejam readmitidas por outros. No entanto, deve-se investigar se eles foram excomungados por capciosidade ou contenciosidade ou qualquer disposição ingrata semelhante no bispo. O princípio herdado de São Cipriano, segundo o qual uma causa deve ser resolvida no lugar onde se originou, é, em si, sólido.
No entanto, os bispos africanos parecem não ter considerado, como mais tarde o Concílio de Sárdica foi levado a reconhecer pela experiência, que esse sábio princípio frequentemente precisa ser equilibrado por outro, de igual sabedoria. A necessidade de recorrer a uma instância imparcial, quando as autoridades locais estão determinadas a condenar injustamente um inocente. Vale notar que Sárdica foi composto pelo mesmo presidente e os mesmos legados papais de Niceia, por Santo Atanásio, por Grato arcebispo de Cartago e por diversas sés orientais e ocidentais. Embora raramente classificado como ecumênico por não ter definido dogmas de fé, suas decisões disciplinares foram universalmente aceitas. E como o julgamento ultramarino em si será válido, já que será impossível enviar para lá as testemunhas necessárias, seja por causa do sexo, ou da idade avançada, ou de muitos outros impedimentos, pois não encontramos em nenhum concílio patrístico que alguém deva ser enviado do lado de vossa santidade, porque com relação ao que enviastes a nós, pelo bispo Faustino, como contido no concílio niceno, não podemos encontrar nada do tipo nas cópias mais autênticas daquele concílio que recebemos de Cirilo, bispo de Alexandria, e de Ático, prelado de Constantinopla, e que anteriormente enviamos ao bispo Bonifácio, vosso predecessor. Como mencionado no episódio anterior, em sua carta ao Papa Bonifácio, os bispos africanos afirmaram que, até onde sabiam, os cânones nicenos não concediam direito de apelação a Roma. Após receberem cópias autênticas desses cânones, em 419, reiteraram tal posição, aparentemente de forma implícita, considerando que nenhum outro concílio fora convocado e nenhum documento oficial fora enviado à Sé Romana até o ano de 424, quando firmaram a posição de forma explícita. E além disso, não enviais vossos executores clericais. Quem quer que deseje que os envieis, não obedeçais, para que não pareçamos introduzir o orgulho enfumaçado do mundo na Igreja de Cristo, que oferece a luz da simplicidade e o dia da humildade àqueles que desejam ver Deus. Pois agora que o miserável Apiário foi removido da Igreja de Cristo por seus horríveis crimes, estamos confiantes de que, por meio da retidão e moderação de vossa santidade, a África, sem dano ao amor fraterno, não terá mais que suportar nosso irmão Faustino. Senhor e irmão, que nosso Senhor preserve por muito tempo vossa santidade, para orar por nós. A carta em questão revela um tom muito mais áspero do que aquela anteriormente dirigida a Bonifácio, e isso indica que havia razões concretas para tal veemência. Chama a atenção o fato de não trazer as assinaturas de figuras eminentes como Santo Agostinho, seu discípulo e biógrafo São Possídio, ou seu antigo amigo Santo Alípio, que havia visitado o Papa Bonifácio. Considerando a tradicional deferência com que os bispos africanos costumavam tratar o Papa naquele período, é compreensível que o texto soe excessivamente duro em suas expressões e claramente unilateral em seus argumentos. Um exame atento, contudo, mostra que os africanos não faziam mais do que recusar, por razões que julgavam fundadas, a versão apresentada pelo Papa acerca dos cânones nicenos, chegando mesmo a acusá-lo de não observar os cânones autênticos que dizia seguir. Essa atitude só se torna inteligível se admitir que reconheciam no Papa uma autoridade superior. Esperavam que ele aplicasse os cânones, mas não textos considerados espúrios. Admitiam, ainda que com relutância, apelações episcopais, mas rejeitavam as de presbíteros, e mesmo discordando de suas decisões, não se julgavam livres para ignorá-las ou desprezar sua autoridade. Se, ao contrário, lhe negassem qualquer jurisdição real sobre a África, sua conduta seria inexplicável. Não haveria razão para levarem em conta a repetida absolvição de Apiário, nem para reagirem às ameaças papais de excomunhão ou de convocação de bispos a Roma. Tampouco se justificaria tratar Faustino como representante de um superior em vez de simples mensageiro, ou deixar de afirmar explicitamente que o Papa não possuía competência para julgar apelações africanas. Além disso, uma divergência tão profunda quanto essa dificilmente teria permanecido isolada, sem provocar rupturas ou cismas, dos quais não há notícia. Por fim, deve-se notar que a resistência africana às apelações episcopais não os impediu, nem antes nem depois, como demonstra o caso do bispo de Fuçala, de recorrerem efetivamente a Roma em momentos cruciais.
Passados os anos do pontificado do Papa Celestino, a famigerada heresia do nestorianismo havia de se revelar ainda um grande desafio, não só para o sumo pontífice, mas para todos os membros da Igreja. No centro do debate estava o mistério da pessoa de Cristo e a relação entre o elemento divino e o elemento humano. As discussões tornaram-se cada vez mais intensas, porque a terminologia teológica ainda não estava plenamente definida, o que favorecia mal-entendidos, divisões e incertezas até mesmo entre os fiéis, firmes na fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas perturbados por investigações filosóficas conduzidas de modo pouco pacífico. O pano de fundo dessa crise incluía dois medos simétricos: o medo de dividir Cristo e o medo de misturar Deus e homem. Cada lado era moldado por heresias cristológicas anteriores, que delimitavam os extremos que se queria evitar. De um lado, o arianismo, que negava a plena divindade do Filho, e o adocionismo, que fazia de Cristo um homem elevado à condição divina por graça, eram combatidos por aqueles que temiam uma divisão de Jesus Cristo em dois sujeitos, um divino e outro humano. De outro, o apolinarismo, que comprometia a integridade da humanidade de Cristo ao substituir sua alma racional pelo Logos, era combatido por aqueles que temiam uma confusão ou absorção das naturezas divina e humana. A controvérsia explodiu com maior violência quando Nestório, nomeado bispo de Constantinopla em 428, entrou decididamente no debate. Inicialmente incisivo no combate às heresias por meio do poder civil, logo provocou escândalo ao criticar publicamente o título tradicional de Maria como Theotokos, Mãe de Deus. Para ele, tal designação colocava em risco a impassibilidade e a eternidade do Verbo, ao sugerir que a natureza divina pudesse ter origem temporal ou estar sujeita ao nascimento, ao sofrimento e à morte. Preferia, portanto, o título Christotokos, Mãe de Cristo, por Cristo abarcar Deus e homem e por julgá-lo mais fiel à distinção entre as naturezas divina e humana, atribuindo o nascimento e a paixão à humanidade assumida, e não ao Logos em si mesmo. Um de seus aliados chegou a afirmar que era impossível que Deus nascesse de uma mulher. Contudo, essa recusa não permaneceu no plano terminológico. Ela revelava uma concepção da união em Cristo marcada pela dificuldade de atribuir ao próprio Verbo encarnado os atos humanos narrados nos Evangelhos, o que rapidamente despertou a reação de seus opositores. Perceberam em seu ensinamento uma diminuição da divindade de Cristo e do mistério da encarnação, bem como um obscurecimento do milagre e da glória desse fato. A polêmica logo se espalhou por todo o Oriente cristão. Nestório, longe de agir com prudência, pregava continuamente suas ideias, difundia seus sermões para além de Constantinopla, fazia-os circular em Roma e até em Alexandria, e escrevia repetidas cartas ao Papa Celestino, apresentando sua versão das disputas e chegando mesmo a defender diante de Roma alguns pelagianos. O título mariano tornou-se o ponto mais sensível da controvérsia, pois tocava diretamente na discussão cristológica. O Papa tomou conhecimento direto da controvérsia no início de 429, quando os sermões e cartas de Nestório alcançaram seus ouvidos. Antes de agir, buscou aconselhamento. Como as circunstâncias políticas dificultavam a consulta a Santo Agostinho, devido à Guerra dos Vândalos, o Papa recorreu ao diácono Leão, que se dirigiu a São João Cassiano, em Marsella. A resposta de Cassiano foi rápida e claramente desfavorável às posições de Nestório. Ao notar a proporção crescente do assunto, Celestino escreveu ao patriarca alexandrino, pedindo maiores esclarecimentos. Entre os bispos que acompanhavam com atenção o comportamento mordaz de Nestório estava Cirilo, patriarca de Alexandria. Dotado de sólida erudição bíblica, clareza doutrinal e grande habilidade teológica, Cirilo rapidamente percebeu a fragilidade do adversário. Eloquente e combativo no plano moral, mas confuso e insatisfatório quando entrava no terreno propriamente teológico. Evidenciou também, na rejeição do título de Theotokos, uma negação implícita da divindade do Filho da Virgem. No início de 429, Cirilo lançou o primeiro alerta público ao escrever uma carta aos monges da Nítria, denunciando o perigo doutrinal que se avizinhava. A reação de Nestório foi imediata e agressiva. Sentindo-se atingido, respondeu com novos sermões contra a posição alexandrina. A disputa tornou-se então mais pessoal e mais amarga. Cirilo escreveu diretamente a Nestório, acusando-o de perturbar a paz da Igreja
e informando-lhe que também em Roma suas homilias não eram bem avaliadas. Nestório respondeu, ao mesmo tempo em que protegia em Constantinopla clérigos alexandrinos depostos por Cirilo, agravando ainda mais o conflito entre as duas grandes sés. Em consequência, Cirilo escreveu sua segunda carta a Nestório, que a posteridade reconheceria como um bastião teológico da cristologia e autêntica interpretação da fé nicena. Após desprezar as críticas pessoais, ele defendia: o Sagrado e Grande Concílio de Nicéia disse que o Filho unigênito, nascido por natureza de Deus Pai, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz da luz, por quem o Pai fez todas as coisas, desceu, se encarnou, se fez homem, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Essas palavras e doutrinas somos obrigados a seguir, entendendo o que se quer dizer com o Verbo de Deus, encarnado e feito homem. Pois não dizemos que a natureza do Verbo se fez carne como resultado de uma mudança, nem que ele foi completamente transformado em um ser humano, composto de alma e corpo. Mas em vez disso, dizemos isto, que de uma maneira que não pode ser expressa ou compreendida, o Verbo uniu hipostaticamente a si mesmo carne animada por uma alma racional, tornou-se homem e foi chamado Filho do Homem, nem por mera vontade ou bom prazer, nem pela assunção de uma mera aparência, mas que, embora as naturezas que foram reunidas em verdadeira união sejam diferentes, contudo, as duas constituem um único Cristo e Filho. Não é como se a diferença entre as naturezas fosse destruída pela união. Em vez disso, a divindade e a humanidade, de uma maneira que não pode ser declarada ou proferida, convergiram em unidade e aperfeiçoaram para nós o único Senhor e Cristo e Filho. Consequentemente, embora ele existisse e fosse gerado do Pai antes dos séculos, disse que ele também foi gerado na carne de uma mulher, não como se sua natureza divina começasse a existir somente na Santa Virgem, nem como se ele precisasse, por sua própria conta, de um segundo nascimento após aquele do Pai, pois é insensato e ignorante dizer que aquele que existia antes de todo o éon e é coeterno com o Pai, precisou vir à existência uma segunda vez. Mas, visto que por nós e para nossa salvação, ele uniu a humanidade a si mesmo hipostaticamente e saiu de uma mulher, é por esta razão que se diz que ele nasceu na carne. Pois ele não nasceu primeiro da Santa Virgem, como um homem comum, sobre o qual o Verbo desceu subsequentemente, mas, unido desde o próprio ventre, disse que ele passou pelo nascimento carnal, ao fazer seu o nascimento de sua própria carne. Cirilo deixa claro aqui a rejeição às heresias de histórico adocionista ao afirmar que Cristo não assumiu uma mera aparência, nem foi habitado pela divindade em algum momento de sua vida, e reitera que a posição ortodoxa é anti-apolinarista, quando explica que ambas as naturezas permaneceram íntegras e convergentes em unidades na única pessoa de Jesus. Assim também dizemos que ele tanto padeceu quanto ressuscitou, não como se Deus Verbo padecesse em sua própria natureza, seja golpes, seja a perfuração dos cravos ou as outras feridas, pois o divino, sendo incorpóreo, é também impassível. Mas, visto que foi o corpo que se tornou seu que sofreu, ele mesmo é dito novamente ter sofrido essas coisas por nós, pois o impassível estava no corpo que sofria. É da mesma maneira que entendemos sua morte. O Verbo de Deus é por natureza imortal e incorruptível, e é vida e vivificante. Mas, visto que novamente seu próprio corpo, pela graça de Deus, provou a morte por todos, como diz Paulo, ele mesmo é dito ter sofrido a morte por nossa causa, não como se ele experimentasse a morte em sua própria natureza, pois dizer ou pensar isso seria loucura. Mas porque, como acabo de dizer, sua própria carne provou a morte. Assim também, quando sua carne foi ressuscitada, a ressurreição é atribuída a ele, não como se ele tivesse caído em corrupção, Deus nos livre, mas porque novamente seu próprio corpo foi ressuscitado. É assim que reconheceremos um só Cristo e Senhor. Não adoramos um homem juntamente com o Verbo, para que uma aparência de divisão não se insinue através do uso da palavra com, mas nós o adoramos como um só, e mesmo porque o corpo com o qual ele está entronizado com o Pai não é alheio ao Verbo. Novamente, não é o caso de dois filhos serem entronizados com o Pai. Antes, um só o é,
em virtude de sua união com a carne. Mas se rejeitássemos a união hipostática como incompreensível ou inconveniente, cairíamos em falar de dois filhos, pois seríamos compelidos a fazer uma distinção e a falar de um como individualmente um homem, honrado com o título de filho, e novamente do outro como individualmente o Verbo de Deus, possuindo o nome e a realidade da filiação por natureza. Devemos, portanto, evitar dividir em dois filhos o único Senhor Jesus Cristo, pois fazer isso de modo algum auxiliará a expressão correta da fé, mesmo que alguns aleguem uma união de pessoas, prosópoi, pois a Escritura não disse que o Verbo uniu a si mesmo a pessoa, prosópon, de um homem, mas que ele se fez carne. O verbo se fazer carne significa simplesmente que ele participou de sangue e carne como nós, e fez nosso corpo seu próprio, e saiu de uma mulher como ser humano, não deixando de lado sua divindade e seu nascimento de Deus Pai, mas permanecendo o que era mesmo ao tomar carne. Isto é o que é ensinado em toda parte pela doutrina da fé pura. Isto acharemos ser a crença dos santos padres. Consequentemente, eles chamaram confiantemente a Santa Virgem de Theotokos, não como se a natureza do Verbo ou sua divindade tivesse vindo à existência da Santa Virgem, mas porque o santo corpo com sua alma racional nasceu dela. É porque ele estava hipostaticamente unido a este corpo que o Verbo é dito ter nascido segundo a carne. Escrevo isto a vós agora por amor em Cristo, ao vos suplicar como irmão, e conjuro-vos diante de Cristo e dos anjos eleitos, que vos unais a nós em crer e ensinar tudo isto, para que a paz das igrejas seja preservada e o vínculo da unanimidade e caridade permaneça intacto entre os sacerdotes de Deus. A posição ortodoxa era clara. Em Jesus, as naturezas humana e divina subsistiam em uma pessoa divina por meio da união hipostática. Por outro lado, ao responder acidamente Cirilo, Nestório contrapunha tal ensinamento, advogando aparentemente em favor de duas naturezas em uma pessoa em Jesus, mas implicitamente separando ambas naturezas em duas pessoas distintas. Em tréplica dirigida a Cirilo, ele responde: Creio, disseram os padres de Niceia, em nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Notai como eles colocam primeiro como pedras fundamentais: Senhor, Jesus, Cristo, unigênito e Filho, termos comuns à divindade e à humanidade, e então constroem sobre eles a tradição da encarnação, da ressurreição e da paixão, de modo que, com certos termos comuns indicativos de ambas as naturezas vindo primeiro, a filiação e o senhorio não são divididos, e as naturezas não correm o risco, na unicidade da filiação, de aniquilação por fusão. Paulo foi o mestre deles nisto, que ao falar da divina encarnação e prestes a introduzir a paixão, primeiro coloca Cristo, um termo comum às naturezas, como disse acima, e então dá uma conta apropriada de ambas as naturezas. Pois o que é que ele diz? Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devesse aferrar, mas, para não citar tudo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pois, visto que ele estava prestes a mencionar a morte, para que ninguém suponha com isso que Deus Verbo é passível, ele coloca Cristo primeiro, um nome que indica tanto as essências impassível e passível na pessoa única, com o resultado que Cristo é sem perigo chamado tanto impassível quanto passível, impassível na divindade, passível na natureza do corpo. Aqui, a Igreja concorda que termos como Cristo, Filho e Senhor são usados em Niceia, cuja prioridade não é evitar uma fusão das naturezas, mas afirmar quem é aquele que encarna, e por São Paulo, para manter juntas a divindade e a humanidade sem confundi-las, e também concorda que a natureza divina, em si mesma, é impassível. O erro de Nestório começa quando ele entende esses nomes como se permitissem alternar quem age, ora o Verbo, ora apenas o homem. Ele trata esses nomes como se fossem uma zona comum entre dois sujeitos, quando para a fé católica, eles pertencem primariamente ao Verbo, pois para Cirilo, esses nomes designam sempre um único sujeito, o Verbo eterno, feito homem. Assim, quando São Paulo fala da humilhação e da morte de Cristo, não está dizendo que a divindade sofre, mas que o próprio Filho de Deus sofre segundo a carne que assumiu como sua. Portanto, não é correto dizer simplesmente que a carne sofre e o Verbo não, mas sim que o Verbo sofre na carne, permanecendo impassível em sua natureza divina,
sem fusão das naturezas e sem divisão da pessoa. Eu louvo a distinção das naturezas de acordo com os conceitos de humanidade e divindade, a conjunção destas numa única pessoa, a negação de que Deus Verbo precisasse de um segundo nascimento de uma mulher e o reconhecimento de que a divindade é incapaz de sofrer. Estes dogmas são verdadeiramente ortodoxos e contrários aos erros de todas as heresias sobre as naturezas do Senhor. Mas se o que se seguiu introduziu alguma sabedoria oculta e incompreensível ao ouvido de seus leitores, é assunto para vossa sutileza determinar. Mas a mim pareceu contradizer o que havia vindo antes, pois não entendo como poderia introduzir aquele declarado anteriormente como impassível e incapaz de um segundo nascimento como novamente passível e recentemente criado, como se as propriedades naturais de Deus Verbo são destruídas pela conjunção com o templo, ou como se é pensado uma coisa trivial pelos homens que o templo sem pecado inseparável da natureza divina deva passar pelo nascimento e morte em favor dos pecadores, ou como se o dito do Senhor não é digno de crença quando ele exclamou aos judeus: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Não destruí minha divindade e em 3 dias ela será levantada. Em toda parte nas Sagradas Escrituras, sempre que menciona a dispensação do Senhor, o que ela nos transmite é o nascimento e o sofrimento não da divindade, mas da humanidade de Cristo, o que implica que, de acordo com a nomenclatura mais precisa, a Santa Virgem deveria ser chamada Christotokos, antes que Theotokos. Do ponto de vista de Cirilo, o problema não está no que Nestório afirma isoladamente, mas na forma como ele organiza essas afirmações. É verdade que existem 2 naturezas reais em Cristo, que a divindade é impassível e que o Verbo não começa a existir ao nascer de Maria. Porém, a fé católica ensina que o mesmo sujeito, o Verbo eterno, é quem nasce e sofre segundo a carne que ele próprio assumiu. Nestório, ao falar apenas de uma conjunção em nível de pessoas e ao usar a imagem do templo, acaba tratando a humanidade como algo quase externo ao Verbo, de modo que o nascimento e a paixão passam a pertencer apenas ao homem e não verdadeiramente ao Filho de Deus. Para Cirilo, isso é insuficiente, pois não se trata de dizer que a divindade sofreu ou foi criada, mas de afirmar que o Verbo impassível esteve realmente no corpo que nasceu e padeceu, sendo ele o sujeito único de todos os atos. Ademais, não há 2 nascimentos naturais do Verbo. Há um Verbo que tem geração eterna do Pai e nascimento temporal segundo a humanidade que ele assume. É precisamente essa unidade de sujeito que fundamenta legitimamente o título de Theotokos para a Virgem Maria, pois ela não gera a divindade enquanto tal, mas dá à luz segundo a carne aquele que é, desde sempre, o Filho de Deus. Os ditos testemunham que o corpo é o templo da divindade do Filho, um templo unido a ela por uma suprema e divina conjunção, com o resultado que é apropriado pela natureza da divindade e é reconhecido como bom e digno do que é transmitido nos evangelhos. Mas atribuir à divindade, pelo termo apropriação, as características distintivas da carne conjunta, refiro-me a nascimento, sofrimento e morte, é a marca, irmão, de uma mente tão perdida quanto a dos pagãos, ou permeada pela insanidade de Apolinário e Ário e das outras heresias, ou antes algo ainda pior do que elas. Pois aqueles que são arrastados pelo termo apropriação são obrigados a fazer Deus Verbo em virtude da apropriação, compartilhar de ser alimentado com leite, e experimentar crescimento gradual, assim como ter medo na hora da paixão, e precisar de ajuda angélica. Calar-me-ei sobre a circuncisão, a auto-oferta, o suor e a fome, coisas que, como tendo acontecido por nossa causa, pertencem à carne como objetos de veneração, mas que, se aplicadas à divindade, são entendidas erradamente e atraem sobre nós condenação merecida como culpados de deturpação. Esta é a tradição dos Santos Padres. Esta é a mensagem das Divinas Escrituras. É assim que se teologiza tanto sobre o amor à humanidade de Deus, quanto sobre sua autoridade. Finalmente, Nestório erra não por afirmar a distinção das naturezas ou a impassibilidade da divindade, pontos que são verdadeiros, mas por compreender a união entre o Verbo e a humanidade apenas como uma conjunção externa, na qual o corpo é chamado templo, no sentido de algo distinto do sujeito divino. Com isso, ele rejeita a communicatio idiomatum, isto é, a legítima atribuição ao Verbo enquanto sujeito único da encarnação, dos atos e sofrimentos que pertencem à natureza humana. Não porque a divindade, enquanto tal, nasça, sofra ou morra, mas porque a carne que nasce, sofre e morre é verdadeiramente sua. Esta é a verdadeira tradição dos padres,
sintetizada de modo luminoso por um deles, o grande Santo Atanásio. Pois aquilo que o corpo humano do Verbo sofreu, isso o próprio Verbo, habitando no corpo, atribuiu a si mesmo, para que fôssemos capacitados a nos tornar participantes da divindade do Verbo. As eloquentes, sedutoras e corruptíveis palavras de Nestório, que haviam de ecoar, infelizmente, ao longo dos séculos, se enraizavam no pensamento teológico de diversos âmbitos da Igreja. Diante da gravidade da situação, Cirilo decidiu recorrer à Sé Apostólica. Em carta dirigida ao Papa Celestino, escrita em tom profundamente humilde, recordou a antiga tradição de submeter a Roma às grandes questões da fé. Descreveu a dolorosa situação da Igreja de Constantinopla, denunciou o atentado contra a ortodoxia por parte de bispos do Oriente, apresentou um relato detalhado de suas próprias ações e pediu ao Papa uma sentença definitiva. Para fundamentar seu apelo, anexou vasta documentação contendo as proposições doutrinárias de Nestório. A carta chegaria apenas em 430. Cirilo envia saudações no Senhor ao Santíssimo e Amado de Deus, o Pai Celestino. Seria mais agradável se pudéssemos manter o silêncio, mas Deus exige de nós vigilância. E o antigo costume da Igreja requer que eu informe vossa santidade. Eu tenho observado até agora um profundo silêncio, e não escrevi nem a vós, nem a qualquer outro companheiro sacerdote sobre aquele que agora está em Constantinopla e governa a Igreja lá, porque a pressa, em tal caso, é um erro. Mas agora que o mal chegou ao clímax, sinto-me obrigado a falar e explicar tudo o que ocorreu. Assim que o mencionado foi consagrado, se apressou em fazer alguma declaração ultrajante, contrária à razão e distante da fé dos apóstolos e dos evangelhos, que os pais preservaram por todo o tempo e nos transmitiram como uma pérola de grande valor. Os sermões que ele proferiu na igreja, e isso com muita frequência, e que continua a proferir, estou enviando à vossa religiosidade para fornecer informações precisas. Embora eu quisesse informá-lo, por meio de uma carta sinodal, de que não podemos estar em comunhão com alguém que afirma e mantém essas coisas, eu mesmo, confesso, não fiz isso. Mas porque pensei ser necessário estender a mão àqueles que escorregaram e erguer os que caíram, como fazem os irmãos, exortei-o por carta a desistir de tal heresia. Mas nada conseguimos. Mas quando ele soube que, longe de mantermos as mesmas crenças, na verdade o instamos a abandonar suas próprias invenções, pois eu não as chamaria de doutrinas, ele se dedicou a todo tipo de maquinações e ainda não cessou de ser disruptivo. Havia em Constantinopla um bispo chamado Doroteu, que compartilha de suas opiniões, um homem bajulador e imprudente com os lábios, para usar a expressão das Escrituras. Na Eucaristia, enquanto o devotíssimo Nestório estava sentado no trono da igreja de Constantinopla, ele se levantou e teve a ousadia de dizer em voz alta: "Se alguém diz que Maria é Theotokos, seja anátema." Houve um grande grito por toda a congregação e uma debandada. O povo agora recusa-se a se reunir na igreja com ele, Nestório, exceto uns poucos levianos e aqueles que aproveitam a oportunidade para adulá-lo. Quase todos os mosteiros, juntamente com seus arquimandritas e muitos do Senado, pararam de ir à igreja por medo de receber dano à sua fé. Vossa Santidade também deve saber que temos todos os bispos orientais conosco. Todos estão chocados e entristecidos, especialmente os bispos da Macedônia. Mesmo ciente disso, ele pensa que é mais sábio do que todos e que só ele entende o significado da Escritura inspirada e o mistério de Cristo. Mas, como todos os bispos ortodoxos e leigos em todo o mundo professam que Cristo é Deus e que a Virgem que o gerou é Theotokos, certamente ele deveria perceber que, ao negar isso, só ele está em erro. O que então devemos fazer, já que não o persuadimos, nem conseguimos pôr fim a tais sermões? E já que dia após dia, o laicato em Constantinopla tem sido corrompido, enquanto outros não suportam isso e esperam ajuda de mestres ortodoxos? Eu não estava disposto a romper abertamente a comunhão com ele, até que expusesse esses fatos diante de vós. Dignai-vos, portanto, decidir o que parece certo, se devemos nos comunicar com ele de alguma forma, ou dizer-lhe claramente que ninguém se comunica com uma pessoa que mantém e ensina o que ele faz. Além disso, o propósito de vossa santidade deve ser tornado conhecido por carta aos bispos mais religiosos
e tementes a Deus da Macedônia, e a todos os bispos do Oriente, pois então lhes daremos, de acordo com seu desejo, a oportunidade de se posicionarem juntos, em unidade de alma e mente, e os levaremos a contender ardentemente pela fé ortodoxa que está sendo atacada, pois a visão dele da situação é que nossos grandes, maravilhosos e respeitados pais estão anatematizados por dizerem que a Santa Virgem é Theotokos, e também, juntamente com eles, nós que ainda estamos vivos. E para que vossa santidade esteja bem informada sobre suas opiniões e sobre as dos pais, envio-vos os livros com as passagens marcadas. Eu os fiz traduzir da melhor forma possível em Alexandria. Eu também vos envio, por Posidônio, as cartas que escrevi. A terminologia adotada por São Cirilo, ao pedir que se decidisse o que parecia ser o certo, lograva decretos judiciais por parte do Papa. Este, com as cartas de ambos os lados em sua posse, convocou em agosto um concílio em Roma. Se endereçando aos bispos presentes, aprovou com sua autoridade o título de Theotokos e condenou os ensinamentos de Nestório. Lembro-me de que, no dia de Natal, o falecido Ambrósio fez todo o povo cantar a uma só voz a Deus. Ó, vem, Redentor das nações, mostra o nascimento virginal, que cada era se maravilhe, tal modo convém a Deus. Não disse ele que tal modo convém a Deus? Portanto, isso concorda bem com o entendimento do nosso irmão Cirilo, quando ele chama Maria de Mãe de Deus. Tal modo convém a Deus. É a Deus quem a Virgem deu à luz, pelo auxílio do poder onipotente. O veredito, ratificado pela Assembleia, foi comunicado pelo Papa a Nestório, a outros bispos e a Cirilo, que recebeu com satisfação o apoio papal e a invalidação das excomunhões proferidas pelo seu detrator. Estabeleceu-se que Nestório seria deposto caso não apresentasse uma retratação formal por escrito em 10 dias, incumbindo-se Cirilo de executar a sentença na qualidade de delegado apostólico. Se ele, Nestório, persistir, uma sentença aberta deve ser proferida contra ele, pois uma ferida, quando afeta o corpo inteiro, deve ser cortada de imediato. Pois o que ele tem a ver com aqueles que possuem uma só mente, ele que considera que somente ele sabe o que é melhor e diverge da nossa fé, deixe que permaneçam em nossa comunhão aqueles que este homem excluiu da comunhão por se oporem a ele, e diga-lhe que ele próprio será incapaz de manter a nossa comunhão, se continuar em seu caminho de erro, opondo-se ao ensino apostólico. E assim, apropriando-se da autoridade da nossa sé e usando a nossa posição, você deverá com resoluta severidade executar esta sentença, que ou ele deverá, dentro de 10 dias contados a partir do dia da sua notificação, condenar por escrito esta ímpia afirmação dele, e dará garantias de que manterá, concernente ao nascimento de Cristo nosso Deus, a fé que os romanos, e a Igreja de vossa santidade, e a religião universal mantém. Ou, se ele não fizer isso, tendo vossa santidade providenciado imediatamente para aquela igreja, ele saberá que está em todos os sentidos removido do nosso corpo. Escrevemos o mesmo aos nossos irmãos e colegas bispos João, de Antioquia, Rufo, de Tessalônica, Juvenal, de Jerusalém, e Flaviano, de Filipos, para que o nosso julgamento sobre ele, ou melhor, a sentença divina de nosso Cristo, seja conhecida. Na carta a Nestório, exigia: fica advertido de que, a menos que ensine sobre Jesus Cristo, nosso Deus, o que a Igreja Romana, Alexandrina e a Igreja Católica Universal sustenta, e o que até o teu tempo era sustentado pela Santa Igreja de Constantinopla. E se, dentro de 10 dias, após o recebimento desta carta, não condenares abertamente e por escrito esta ímpia novidade que tende a desfazer o que as antigas Escrituras unem, estarás excluído da comunhão de toda a Igreja Católica. Direcionamos esta nossa sentença para ser levada por meu filho, o diácono Posidônio, com todos os documentos, ao Santo Pontífice da cidade de Alexandria, meu colega sacerdote, para que ele possa agir em nosso lugar, e para que nosso decreto seja conhecido por ti e por todos os nossos irmãos. Outra carta de Celestino, redigida em tom similar, foi enviada ao bispo de Antioquia. João de Antioquia recebeu formalmente a notificação da ameaça de excomunhão emanada do Sínodo Romano e, consciente da gravidade da situação, procurou intervir.
em comunhão com o conselho de numerosos bispos orientais, escreveu de modo amigável e insistente a Nestório, exortando-o a submeter-se às exigências do Papa e a evitar uma ruptura iminente. Ficava claro, aos olhos do Oriente, que a decisão romana não podia ser ignorada. O bispo de Constantinopla encontrava-se ameaçado de deposição em prazo determinado. O patriarca de Alexandria assumia a execução do mandato pontifício, e o patriarca de Antioquia reconhecia que tal ordem deveria necessariamente ser obedecida, sem que se levantassem quaisquer acusações de abuso ou usurpação de autoridade por parte da Sé romana. Cirilo, com pressa para aplicar o ultimato, organizou um concílio em Alexandria e em seguida enviou a Nestório sua famosa terceira carta, Cum Salvator, na qual instava o prelado de Constantinopla a abjurar seus erros, no prazo estipulado pela Sé romana, e elencava os 12 anátemas formais contra a heresia nestoriana. Marcai, portanto, que juntamente com o Sagrado Concílio, que se reuniu na Grande Roma, sob a presidência de nosso sagradíssimo e religiosíssimo irmão e colega ministro, o Bispo Celestino, nós vos conjuramos nesta terceira carta também, advertindo-vos a rejeitar as doutrinas tortuosas e pervertidas que sustentais e ensinais, e a adotar, em vez disso, a fé ortodoxa, transmitida às igrejas, desde o princípio, pelos santos apóstolos e evangelistas, que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Se vossa devoção não o fizer até o prazo estabelecido em sua carta, por nosso santíssimo e religiosíssimo bispo e colega ministro supracitado, Celestino de Roma, sabei que não tendes parte conosco, nem lugar ou papel, entre os sacerdotes e bispos de Deus. Estes são os dogmas que fomos ensinados pelos santos apóstolos e evangelistas, e por toda a Escritura, inspirada, e pela verdadeira profissão dos bem-aventurados padres. Vossa devoção deve concordar e assentir a todos eles, sem qualquer dissimulação. O que vossa devoção é obrigada a anatematizar está anexado a esta nossa carta. Advertido antecipadamente do teor das decisões que se preparavam em Roma, por meio de João de Antioquia, o próprio Nestório decidiu agir com rapidez. Antes mesmo que a correspondência pontifícia chegasse a Constantinopla, ele procurou o imperador Teodósio II e o exortou a convocar um concílio ecumênico. Pesavam nessa iniciativa não apenas o temor de uma condenação iminente, mas também o desejo de transformar o debate em julgamento público, no qual pretendia acusar São Cirilo de apolinarismo, aproveitando-se das tensões já existentes entre ambos. Assim, antes que a delegação enviada por Cirilo alcançasse a capital imperial, Teodósio II, ignorante da sentença papal, expediu, em 19 de novembro de 430, uma convocação universal, chamando os bispos de todo o mundo cristão a reunirem-se em Éfeso para a celebração de um concílio ecumênico. Nós desejamos que a sagrada doutrina seja discutida e examinada em um santo sínodo, e que aquilo que pareça conformar-se à fé correta seja ratificado. Quer os que são vencidos recebam indulgência dos padres ou não. Não permitimos que as cidades e igrejas sejam perturbadas, mas, visto que não permitimos que a doutrina permaneça em disputa, devem ser juízes deste assunto aqueles que presidem ao sacerdócio em toda parte, e através dos quais professamos ou professaremos a verdade. Vossa piedade, Cirilo, fará bem em dirigir-se a Éfeso para estar pronto no dia de Pentecostes. Trarás contigo tais bispos quantos julgues necessários, provendo que um número suficiente permaneça para conduzir os negócios da província, e que tantos quantos bastem possam vir ao concílio. Ninguém introduzirá privadamente qualquer inovação até que o Santo Sínodo seja reunido e até que a sentença comum do mesmo seja dada por todos. Com isso, o plano original de Celestino e de Cirilo, resolver o caso de Nestório por meio da carta pontifícia e de sua execução imediata, acabou sendo interceptado pela iniciativa imperial. Essa nova situação tornou-se clara no início de dezembro de 430, quando os bispos enviados por São Cirilo chegaram com o ultimato do Papa Celestino. Como era universalmente reconhecido naquele tempo que o imperador possuía o direito de convocar um concílio ecumênico, em razão de seu papel no serviço à Igreja, nem Cirilo nem o Papa se opuseram à decisão de Teodósio II. A perspectiva de um novo exame das controvérsias, inclusive das acusações dirigidas ao próprio Cirilo, teve como efeito imediato o adiamento da excomunhão definitiva de Nestório.
Ao tomar conhecimento da convocação do concílio, o Papa Celestino apoiou essa via, consentindo que a questão fosse examinada diante de numerosos bispos, embora deixasse claro que não retirava o julgamento já proferido. Cirilo, consciente de que o prazo do ultimato papal expiraria com a abertura do concílio, escreveu a Roma questionando se Nestório deveria sequer ser admitido à Assembleia, uma vez que a decisão pontifícia já estava estabelecida. Em resposta, Celestino manifestou uma notável mudança de atitude, favorecendo uma política mais conciliatória. Em vez de permitir que a condenação recaísse de imediato sobre Nestório, ajustou-se ao novo exame conciliar, justificando sua posição com base na Sagrada Escritura, segundo a qual Deus deseja o arrependimento do pecador e não a sua perdição. A esperança era que, no contexto do concílio e sob o olhar de muitos bispos, Nestório recebesse tempo e oportunidade para rever suas posições e retornar à ortodoxia. Era sua vontade que o concílio buscasse de qualquer forma o arrependimento de Nestório. Contudo, o Papa foi claro ao afirmar que, se após essa prorrogação ele persistisse no erro, o decreto já estabelecido deveria permanecer, e Nestório colheria as consequências de seu próprio julgamento. Portanto, enviamos uma breve resposta à vossa santidade, pois perguntais se o Sagrado Concílio deve receber um homem que condena o que ele mesmo pregou, ou se, porque o período de trégua já passou, a sentença já proferida deve ser mantida. Que cada um de nós dirija a mesma questão sobre este assunto ao nosso Senhor comum. Ele não nos responderá imediatamente através do profeta, que não deseja a morte de quem está morrendo, e através do apóstolo Paulo, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus nunca se desagrada com uma súbita reforma em qualquer pessoa. Que este seja o trabalho de vossa santidade, ou talvez tenha sido reservado por Deus para o venerável concílio de irmãos, que a agitação que surgiu dentro da igreja seja acalmada e que aprendamos que, através da ajuda de Deus, o assunto foi concluído pela emenda que desejamos. Não diríamos que estamos ausentes da Assembleia, pois não podemos estar ausentes daqueles, onde quer que estejam, que ainda estão unidos a nós por uma fé comum. Sou zeloso pela paz universal e sou zeloso pela salvação daquele que está perecendo. Se de fato ele está pronto para reconhecer sua enfermidade, nossa razão para dizer isto é para não parecermos falhar com aquele que talvez deseje reformar-se. Se, no entanto, enquanto procuramos uvas, ele produziu espinhos, que o decreto anterior permaneça e que ele seja saciado com o fruto de seu próprio julgamento, que ele colha o que semeou no sulco do diabo. Passados o inverno e a primavera, chegou enfim o tempo esperado para a abertura do concílio, no qual muitos depositavam grandes esperanças. Ele era ardentemente desejado pelos monges de Constantinopla, profundamente ofendidos pela conduta de Nestório, em torno dos quais se organizara uma forte oposição local. A corte imperial, porém, nutria outras disposições, e Cirilo aparecia, aos seus olhos, como parte suspeita do conflito. Ciente disso, o bispo de Alexandria apresentou-se em Éfeso acompanhado por um numeroso grupo de aliados. Ao menos uma centena de bispos da Ásia alinhavam-se com ele. Cirilo agiu com método e prudência. Manteve coesa e disciplinada sua maioria, preparou cuidadosamente as sessões conciliares por meio de debates prévios e escritos polêmicos contra as doutrinas de Nestório, evitando qualquer encontro pessoal com o adversário. Para garantir a ordem externa do concílio, o imperador designou o comandante da guarda, Candidiano, como comissário imperial. Sua função, contudo, limitava-se à manutenção da disciplina, sendo-lhe vedada qualquer interferência nas discussões doutrinárias. Quando Nestório chegou a Éfeso, encontrou um ambiente já profundamente marcado pela decisão do Sínodo Romano. Menon, bispo da cidade, havia ordenado que todas as igrejas lhe fechassem as portas e o evitassem, uma vez que o julgamento de Roma fora tornado público. O prazo inicialmente fixado para o início do concílio, em 7 de junho, havia expirado, e ainda se aguardava a chegada dos legados do Papa. Santo Agostinho fora convidado, mas a notícia de sua morte só alcançara Constantinopla tardiamente. Da África, o bispo de Cartago, diante das dificuldades locais, pôde enviar apenas o diácono Bessula. Os bispos sírios, por sua vez, sofreram incidentes durante a viagem e também não chegaram a tempo,
assim como os representantes romanos. Apesar dessas ausências, Cirilo, como o mais eminente dos prelados presentes, e considerando-se investido da representação do Papa Celestino, assumiu a presidência do concílio e convocou oficialmente o sínodo para o dia 22 de junho. 68 bispos protestaram imediatamente contra essa decisão. Ainda assim, na segunda-feira, 22 de junho de 431, cerca de 160 bispos reuniram-se com Cirilo, Juvenal de Jerusalém e Memnon de Éfeso na principal igreja da cidade. Os esforços de Candidiano e de alguns bispos favoráveis a Nestório para adiar a assembleia mostraram-se inúteis. Nestório, formalmente convocado, recusou-se a comparecer e o concílio deu início às suas sessões sem a presença do acusado. A carta de nosso pai, muito religioso e piedoso, o bispo Cirilo, mostra clara e abertamente a exposição da fé pelos 318 santos padres que se reuniram em Nicéia. A fala do bispo de Ancira foi uma das 127 aprovações dos bispos presentes à segunda carta de Cirilo a Nestório. Os bispos que não falaram aprovaram por assentimento. Na abertura, o credo foi lido e Nestório instado a comparecer 3 vezes. Em seguida, procedeu-se à leitura solene da carta do Papa dirigida a Nestório, bem como da terceira carta de Cirilo a ele, na qual o bispo de Alexandria dava execução às instruções recebidas da Sé Romana. Ambos documentos foram lidos, mas não debatidos. Na continuidade dos trabalhos, após a apresentação de novas provas, foi também lida uma carta de Capreolo, bispo de Cartago, que, além de ser somada ao conjunto dos testemunhos examinados pela Assembleia, foi inserida, por acordo de todos, nas atas conciliares, por conter a lúcida expressão da opinião da Assembleia. Ensinados pelo vigor da antiga autoridade, expulsastes de vosso meio as novas doutrinas que antes não eram ouvidas pelos ouvidos da Igreja, e resististes a quaisquer erros novos e semelhantes. Que não sejam revividas essas coisas que a Igreja já antes se opôs e, rejeitando recentemente, derrotou pela autoridade da sede apostólica e pela decisão unânime dos sacerdotes, para que uma voz há muito varrida não pareça ser renovada sob o pretexto de novas discussões, pois quem deseja que seus decretos sobre a fé católica sejam permanentes deve confirmar sua opinião, não por sua própria autoridade, mas pelo juízo dos antigos padres. De modo que, corroborando suas opiniões em parte pelos decretos e sentenças dos antigos e em parte pelas dos modernos, possa mostrar que afirma, ensina e mantém a única verdade da Igreja. O sínodo continuava. Como, além de outras coisas, o ímpio Nestório não obedeceu à nossa citação e não recebeu os santos bispos que por nós lhe foram enviados, fomos compelidos a examinar suas doutrinas ímpias. Descobrimos que ele sustentou e publicou doutrinas ímpias em suas cartas e tratados, bem como nos discursos que proferiu nesta cidade e que foram atestados. Instados pela necessidade dos cânones e por causa da carta de nosso Santíssimo Pai e companheiro servo Celestino, bispo da Igreja Romana, chegamos com muitas lágrimas a esta dolorosa sentença contra ele, a saber, que nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ele blasfemou, decreta por este sagrado sínodo que Nestório seja excluído da dignidade episcopal e de toda a comunhão sacerdotal. O concílio percebeu claramente que a carta autoritativa do Papa Celestino estava sendo levada à sua plena execução. Nestório foi formalmente condenado, e a decisão foi recebida com intensa comoção popular. A multidão explodiu em aclamações. Os bispos foram conduzidos em procissão à luz de tochas até suas residências, e a cidade inteira se iluminou em clima de júbilo. No dia seguinte, a sentença foi comunicada a Nestório por meio de uma nota severa que o designava como o novo Judas. Ao longo da semana, sucederam-se sermões e intensa atividade epistolar, inclusive uma carta de Nestório dirigida aos imperadores. No sábado seguinte, chegou a Éfeso o bispo João de Antioquia, acompanhado de cerca de 15 bispos, reunindo-se de imediato com outros prelados de posição semelhante já presentes. Eles formaram um conciliábulo paralelo e proclamaram suas próprias decisões. O Santo Sínodo, reunido em Éfeso pela graça de Deus e por ordem dos piedosos imperadores, declara: nós deveríamos, de fato, ter desejado realizar um sínodo em paz, mas visto que realizastes uma reunião privada entre vós mesmos,
por disposição herética, insolente e obstinada, embora já estivéssemos nas proximidades, e visto que enchestes tanto a cidade quanto o santo sínodo de confusão, para impedir o exame de vossas heresias apolinarista, ariana e eunomiana, e não aguardastes a chegada dos santos bispos de todas as regiões. Portanto, vós, Cirilo de Alexandria, e vós, Memnon deste lugar, deveis saber que estáis depostos e destituídos de todas as funções sacerdotais, como os originadores de todo o tumulto. Vós outros que destes vosso consentimento estáis excomungados, até que reconheçais vossa culpa e vos reformeis, aceiteis de novo a fé nicena sem adições estranhas, anatematizeis as proposições heréticas de Cirilo, que são claramente repugnantes ao ensino dos evangelistas e apóstolos, e em todas as coisas cumprais a ordem dos imperadores, que exigem uma consideração pacífica e mais precisa das questões de fé. A manobra revelou-se mal calculada e lançou Éfeso em grave perturbação. A paz da cidade foi abalada, e o imperador acabou intervindo contra o primeiro sínodo, diante do clima de desordem que se instaurara. Foi nesse contexto tenso que finalmente chegaram a Éfeso os 3 legados romanos, Arcádio, Projeto e o presbítero Filipe, enviados pela Igreja dos Apóstolos de Roma. Desembarcaram cerca de 1 mês após o prazo estabelecido pelos imperadores e justificaram o atraso por causa de uma violenta tempestade durante a viagem. Em consequência, a assembleia que já havia condenado Nestório foi novamente convocada em presença dos legados papais, reunindo-se com os demais bispos e reafirmando, agora, com a representação explícita da Sé Romana, as decisões anteriormente tomadas. Bendizemos a Santíssima e Adorável Trindade por nossa humildade ter sido julgada digna de comparecer ao vosso sagrado sínodo, pois há muito tempo nosso Santíssimo e Bendito Papa Celestino, Bispo da Sé Apostólica, por meio de sua carta ao santo e piedosíssimo homem Cirilo, Bispo de Alexandria, deu seu julgamento acerca da presente causa e assunto, carta esta que foi apresentada à vossa Sagrada Assembleia, e agora, novamente, para a corroboração da fé católica, ele enviou por nosso intermédio cartas a todas as vossas santidades, as quais ordenareis que sejam lidas com a devida reverência e registradas nos atos eclesiásticos. Após a introdução de Filipe, o presbítero, Arcádio e Projeto, bispos e legados da Igreja Romana disseram: Queira vossa beatitude ordenar que a carta do santo e sempre digno de veneração Papa Celestino, Bispo da Sé Apostólica, trazida por nós, seja lida, a partir da qual vossa reverência poderá ver o cuidado que ele tem por todas as igrejas. Adicionando, Cirilo respondeu: Que seja lida com a devida honra a carta do Santíssimo e Beatíssimo Celestino, Bispo da Sé Apostólica de Roma. Um sínodo de sacerdotes dá testemunho da presença do Espírito Santo, pois verdadeiro é aquilo que lemos, uma vez que a verdade não pode mentir, a saber, a promessa do Evangelho. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E visto que assim é, se o Espírito Santo não está ausente de um número tão pequeno, quanto mais podemos acreditar que ele está presente quando uma tão grande multidão de santos está reunida? Pois ele quer que todos nós cumpramos aquele ofício que assim confiou em comum a todos. Devemos necessariamente seguir nossos predecessores. Sejamos todos, então, herdeiros de seus labores, uma vez que somos sucessores em sua honra, e mostramos nossa diligência ao pregar as mesmas doutrinas que eles ensinaram, além das quais, segundo a advertência do apóstolo, nos é proibido acrescentar coisa alguma, pois o ofício de guardar o que nos foi confiado não é menos digno do que transmiti-lo. Devemos esforçar-nos em comum para manter a fé que chegou até nós hoje através da sucessão apostólica, pois somos chamados a andar de acordo com o apóstolo, pois agora, não nossa aparência, mas nossa fé é posta em questão. Sejamos unânimes, pensando a mesma coisa, pois isto é conveniente. Não façamos nada por contenda, nada por vanglória. Sejamos em todas as coisas de uma só mente, de um só coração. Quando a fé que é uma é atacada. Devido à nossa ansiedade, enviamos nossos santos irmãos e colegas sacerdotes, que estão unidos a nós, e são homens muito aprovados, Arcádio e Projeto, os bispos, e nosso presbítero, Filipe, para que possam estar presentes no que é feito e executar as coisas que já foram decretadas por nós, para a realização das quais não duvidamos que vossas santidades assentirão, quando virem que o que foi decretado
é para a segurança de toda a Igreja. E então, num só clamor, todos os reverendíssimos bispos levantaram a voz, proclamando unanimemente a justiça da sentença. Este é um julgamento justo. A Celestino, o novo Paulo; a Cirilo, o novo Paulo; a Celestino, o guardião da fé; a Celestino, uma mesma mente com o concílio. O concílio inteiro agradece a Celestino. Um só Celestino, um só Cirilo, uma só fé do concílio, uma só fé do mundo. O bispo Projeto então disse: Vossas Santidades, considerem a forma dos escritos do Santo e Reverendo Papa Celestino, o bispo que exortou vossas Santidades, não como quem ensina os ignorantes, mas como quem lembra aos que sabem, que aquelas coisas que ele há muito definiu, e agora julga correto lembrar-vos, possais ordenar que sejam executadas integralmente, segundo o cânon da fé comum e segundo o uso da Igreja Católica. Firmo de Cesareia, sucessor do ilustre São Basílio, afirmou explicitamente que Roma já havia dado previamente uma decisão e um modelo sobre o caso de Nestório. Segundo ele, o decreto romano, que previa a excomunhão automática caso Nestório não se retratasse em 10 dias, já havia sido efetivamente acatado em dezembro, quando a carta do Papa chegou a Constantinopla. A convocação posterior do concílio não anulou essa sentença, mas apenas suspendeu momentaneamente sua execução formal, para que viesse a ser aplicada de modo solene pela Assembleia Conciliar. A Santa e Apostólica Sé do Santíssimo Bispo Celestino já havia dado anteriormente uma decisão e uma fórmula neste assunto por meio dos escritos que foram enviados aos amados de Deus bispos, a saber, a Cirilo de Alexandria e a Juvenal de Jerusalém, e a Rufo de Tessalônica e as santas igrejas tanto de Constantinopla quanto de Antioquia. Este decreto seguimos, originalmente quando o prazo dado a Nestório para a emenda expirou, e novamente muito tempo depois, quando viemos a Éfeso por ordem do mais piedoso imperador. Aqui esperamos por muito tempo, com o resultado de que o prazo estabelecido pelo imperador também expirou, e quando Nestório não atendeu à nossa convocação, colocamos o decreto em vigor, pois reconhecemos nele um julgamento canônico e apostólico. Portanto, desejamos pedir a vossas beatitudes que ordenem que nos seja ensinado o que já foi decretado por vossas santidades. Agradecemos ao Sagrado e Venerável Sínodo, pois quando a carta de nosso santo e bendito Papa foi lida, vós, santos membros, por vossas santas vozes, unistes-vos também à Santa Cabeça por vossas santas aclamações, pois vossa beatitude não ignora que o bendito apóstolo Pedro é cabeça dos apóstolos e de toda a fé. Nós, insignificantes, chegamos agora após uma viagem tempestuosa e muitas dificuldades, e pedimos que ordeneis que os assuntos tratados neste sagrado sínodo, antes de nossa chegada, sejam apresentados a nós, para que também possamos ratificar as decisões, de acordo com a opinião de nosso bendito Papa e desta sagrada Assembleia aqui presente. Teódoto, bispo de Ancira, disse: Pela carta do muito religioso bispo Celestino e pela vinda de vossas santidades, o Deus do universo mostrou que a sentença do sínodo é justa, pois demonstrastes o zelo do Santíssimo e Reverendo Bispo Celestino e seu cuidado pela fé piedosa. E como, muito razoavelmente, vossa reverência deseja saber, a partir dos atos, o que foi feito sobre a deposição de Nestório, vossa reverência será plenamente convencida da justiça da sentença e do zelo do Sagrado Sínodo e da harmonia da fé que o muito piedoso e santo Bispo Celestino proclamou com grande voz. Certamente, após vossa plena convicção, o restante será adicionado aos atos. No dia seguinte, iniciava-se a terceira e última sessão do concílio. Ao reabrirem-se os trabalhos, o bispo de Jerusalém, Juvenal, tomou a palavra e, de modo solene, perguntou se os legados do Papa haviam lido os atos da primeira sessão e se os tinham plenamente compreendido. O presbítero Filipe respondeu, em nome da delegação romana: Lemos os atos e aprendemos o que vosso sagrado sínodo fez no caso de Nestório. Pelos autos, verificamos que tudo foi conduzido de acordo com os cânones e a disciplina da Igreja. E embora possa ser inútil, também pedimos de vossa honra que os documentos lidos em vosso sínodo sejam novamente lidos para nós também, para que possamos seguir o modelo do Santíssimo Papa Celestino, que nos confiou este cuidado, e de vossa santidade, e possamos confirmar as decisões. Após a leitura da condenação de Nestório, Filipe se pronunciou diante de toda a Assembleia.
Não há dúvida, e de fato tem sido conhecido em todas as eras, que o santo e beatíssimo Pedro, príncipe e cabeça dos apóstolos, coluna da fé e fundamento da Igreja Católica, recebeu as chaves do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador e Redentor da raça humana, e que a ele foi dado o poder de desligar e ligar os pecados, que até este tempo e sempre vive e julga em seus sucessores. Nosso santo e beatíssimo Papa Celestino, o bispo, é, segundo a devida ordem, seu sucessor e ocupa seu lugar. E ele nos enviou para suprir sua presença neste sagrado sínodo que os mais humanos e cristãos imperadores convocaram, tendo em mente e guardando continuamente a fé católica, pois ambos preservaram e agora mantêm intacta a doutrina apostólica transmitida a eles por seus piedosíssimos e humanos avós e pais de santa memória. Consequentemente, a decisão de todas as igrejas é firme, pois os sacerdotes das igrejas orientais e ocidentais estão presentes nesta reunião sacerdotal, quer eles mesmos, quer certamente por seus legados, e o seu bispado outro tomará. Por isso, Nestório sabe que está alienado da comunhão dos sacerdotes da Igreja Católica. As claras e potentes palavras do legado papal são simplesmente ecos de uma reivindicação de autoridade já manifestada pelos antecessores do Papa. Tamanha importância foi atribuída a tal discurso, que ele apareceria em diversas declarações papais oficiais, desde aquele momento até o decreto do Vaticano de 1870 sobre a perpetuidade do primado de São Pedro. Trata-se de uma das formulações mais explícitas nos atos oficiais de um concílio ecumênico acerca da instituição divina do ofício papal. Não se invoca apenas o fundamento evangélico do Tu es Petrus, mas afirma-se com clareza que a linha episcopal da Sé Romana detém, hoje e para sempre, a sucessão de São Pedro de modo singular e supremo. Os legados, portanto, não fazem mais do que transmitir, de forma solene e pública, aquilo que já constituía a profissão viva e consciente da Igreja de Roma. Em resposta, São Cirilo respondeu: As declarações feitas pelos santíssimos e religiosíssimos bispos Arcádio e Projeto e pelo religiosíssimo presbítero Filipe são manifestas ao Sagrado Concílio, pois eles falaram como representantes da Sé Apostólica e de todo o Sagrado Colégio dos Amados de Deus e Santíssimos Bispos do Ocidente. Eles assim colocaram em vigor o que já havia sido decretado pelo Santíssimo e Amado de Deus Bispo Celestino e deram seu assentimento ao veredito proferido contra o herege Nestório pelo Sagrado Concílio reunido aqui na metrópole de Éfeso, que, portanto, as atas dos procedimentos de ontem e de hoje sejam acrescentadas aos procedimentos anteriores e que sejam apresentadas à vossa religiosidade, para que da maneira usual possais expressar vossa concordância canônica conosco, todos por vossa própria assinatura, visto que Arcádio e Projeto, os reverendíssimos e religiosíssimos bispos e legados, e Filipe, o presbítero e legado da Sé Apostólica, disseram que estão da mesma mente que nós, resta apenas que cumpram suas promessas e confirmem os atos com suas assinaturas, e então que as atas dos atos lhes sejam apresentadas. Os legados pontifícios subscreveram a sentença de condenação contra Nestório. João de Antioquia foi formalmente citado, mas não compareceu. Ainda assim, não foi deposto, graças à atitude ponderada dos representantes romanos, que reservaram ao Papa a decisão final sobre o destino do patriarca Antioqueno. João e seus partidários receberam apenas uma admoestação, que se abstivessem de agir contra qualquer pessoa com autoridade sacerdotal, e que adotassem uma postura de humilde arrependimento. Tanto o imperador quanto o Papa foram devidamente informados dos acontecimentos. Na carta dirigida ao imperador, os bispos pediram autorização para regressar às suas sedes, alegando o peso das privações sofridas. Pobreza, enfermidades, velhice e até mortes ocorridas durante a permanência em Éfeso. Declaravam ainda que, estando o mundo inteiro unânime, exceto alguns poucos que preferem a amizade de Nestório à religião, era necessário proceder à nomeação de um novo bispo para Constantinopla. Já na missiva enviada ao pontífice, silenciou-se quanto aos aspectos mais delicados do primeiro sínodo, e não se explicou de modo detalhado a abertura da Assembleia antes da chegada dos legados romanos. O zelo de vossa santidade pela piedade e vosso cuidado pela fé reta, tão queridos e agradáveis a Deus, o Salvador de todos nós, são dignos de toda admiração, pois é vosso costume, em assuntos tão importantes, provar todas as coisas
e apoiar as igrejas que fizestes de vosso próprio cuidado. Mas, visto que é justo que todas as coisas que aconteceram sejam trazidas ao conhecimento de vossa santidade, escrevemos por necessidade para informar-vos que, pela vontade de Cristo, o Salvador de todos nós, e de acordo com as ordens dos mais piedosos e amantes de Cristo imperadores, nos reunimos juntos na metrópole dos Efésios. Estavam sentados conosco os reverendíssimos bispos Arcádio e Projeto, e com eles o Santíssimo Presbítero Filipe, todos enviados por vossa santidade, que nos deu vossa presença e preencheu o lugar da Sé Apostólica. Quando foi lido no Sagrado Sínodo o que havia sido feito acerca da deposição dos mais irreligiosos pelagianos e daqueles inclinados a erros semelhantes, também consideramos justo que as decisões de vossa reverência a respeito deles permaneçam fortes e firmes, e somos unânimes em considerá-los depostos. E para que saibais com precisão todas as coisas que foram feitas, enviamos-vos uma cópia dos atos e das assinaturas do Sínodo. Oramos para que vós, muito amados e tão desejados, sejais fortes e vos lembreis de nós no Senhor. Para restaurar a ordem, o Concílio de Éfeso, que já havia definido claramente a questão doutrinal do título mariológico Theotokos, passou a ser novamente agitado por intervenções imperiais destinadas a reconciliar as facções em conflito. Nestório acabou por admitir que o título de Mãe de Deus podia ser aceito, desde que devidamente compreendido, e recebeu autorização para retirar-se para Antioquia, concessão que mais tarde causaria dificuldades ao Papa. No início de agosto, chegou a Éfeso um novo delegado imperial, também chamado João, trazendo uma declaração solene segundo a qual a corte aprovava a sentença contra Nestório e uma contra Cirilo e Mênon, acompanhada de um apelo à pacificação. Os partidários de Cirilo protestaram energicamente e o delegado respondeu declarando os 3 bispos em estado de detenção. A tentativa do imperador, porém, fracassou. Um sínodo reunido em Calcedônia com a presença do próprio Teodósio II não conseguiu apaziguar as tensões. Diante disso, o imperador convocou os delegados cirilianos a Constantinopla para proceder à escolha do sucessor de Nestório. Foi então eleito um presbítero idoso e caridoso Maximiano, que foi consagrado bispo de Constantinopla em 25 de outubro, na presença dos 3 legados papais. A partir desse momento, tornou-se conveniente encerrar o concílio, o que Teodósio fez à sua maneira, ordenando que os bispos regressassem às suas respectivas sés. Embora Cirilo e Mênon continuassem oficialmente considerados depostos pelo imperador, os fatos tomaram outro rumo. Cirilo conseguiu escapar e retornar a Alexandria. Mênon permaneceu em Éfeso. João voltou a Antioquia. O imperador acabou por não reprovar esse estado de coisas e, por meio de um novo rescrito, procurou disfarçar a situação, apresentando-a como a solução mais adequada diante das circunstâncias. No Natal de 431, o Papa Celestino recebeu na Basílica de São Pedro os delegados do clero de Constantinopla, que lhe anunciaram oficialmente a eleição de Maximiano. O pontífice aprovou a escolha e, em carta datada de 15 de março do ano seguinte, manifestou ainda sua dor pelos heresiarcas, ao mesmo tempo em que expressou desagrado com a conduta de João de Antioquia, conforme as informações recebidas de Cirilo. Apesar das decisões conciliares, o Concílio de Éfeso não conseguiu restabelecer plenamente a paz nem na Igreja, nem em Constantinopla, e muito menos no Império do Oriente. O partido nestoriano permanecia ativo, pronto a reacender as controvérsias. São Celestino I faleceu em 27 de julho de 432, após um pontificado de quase 10 anos. Seu corpo foi depositado nas catacumbas de Santa Priscila. É notável também que, antes de morrer, ainda que a cronologia exata desses acontecimentos seja difícil de estabelecer, São Celestino tomou uma decisão de grande alcance missionário. Enviou São Patrício à Irlanda e designou Paládio como o primeiro bispo para a Escócia, lançando assim as bases da evangelização cristã nessas terras. Assim, São Celestino I foi um papa que marcou profundamente seu tempo, guiando a Igreja com firmeza doutrinal e senso pastoral em meio a graves controvérsias teológicas e tensões eclesiais. Defensor vigilante da fé na pessoa de Cristo e da dignidade de Nossa Senhora como Mãe de Deus, exerceu com autoridade o ministério confiado à sé de Roma, sem abdicar da busca pela unidade e pela paz.
Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o gostei e compartilhem nos comentários. Viva Cristo Rei e o Santo Padre!